Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Heverson e hoje a gente vai continuar com nossas aulas de Química Orgânica e vamos falar sobre álcool e fenol. Se liguem aí! É isso aí, pessoal. Continuando com as nossas aulas sobre Química Orgânica, a gente vai abordar agora a nomenclatura de álcoois e fenóis. Bom, então a gente estava vendo agora, a gente vai entrar nos grupos oxigenados, a gente já começou a ver uma pequena parte disso na aula anterior, duas aulas anteriores, perdão, e agora a gente vai focar muito em álcool e os seus derivados. Bom, para a gente iniciar com o estudo de álcool, a gente precisa conhecer o grupo funcional, ou a característica que indica, que enquadra, que engloba esse álcool no grupo de álcoois. E esse grupo funcional é sempre um carbono saturado com a hidroxila, tá? Lembrando que o carbono insaturado com dupla, a gente vai ver que vai ser enol para frente. Então a gente vai trabalhar o álcool com carbono com simples ligação, onde eu tenho uma hidroxila. E a gente vai trabalhar com duas formas de nomenclatura. Nomenclatura oficial da IUPAC, a gente vai trabalhar com um prefixo mais um infixo que indica a ligação dupla e a terminação, o sufixo ol. Então, prefixo, número de carbono, infixo indica a saturação, lembrando que eu posso ter saturação em outros carbonos, tá? Não aqui nesse, e a hidroxila que termina em ol no meu sufixo. Bom, a nomenclatura usual, nomenclatura não oficial da IUPAC, só relembrando, geralmente o vestibular não cobra para a gente dar essa nomenclatura usual. A gente vai ver em exercícios de vestibular que geralmente o vestibular pode fornecer essa nomenclatura e envolver outras características que eu vou indicar na nomenclatura oficial da IUPAC, tá? Então, dificilmente no vestibular de segunda fase vai pedir para colocar a nomenclatura usual. Geralmente é sempre a oficial. Mas a gente precisa conhecer, porque tanto o Enem quanto o vestibulares, principalmente para álcool, tá? É muito comum nomenclatura usual. Simplesmente vai vir um termo álcool, seguido do nome da ramificação, metil, propil, butil, isobutil, mais a terminação em ico. Tá? Igual os ácidos que a gente tinha, os ácidos padrões que terminavam em ico, o álcool nomenclatura usual, das vezes derivado de um ácido, também termina em ico. Por exemplo, um radical só com a hidroxila, met-an-ol, para a nomenclatura oficial da IUPAC. Para a nomenclatura usual, o termo álcool, seguido do termo met, que indica carbono, il, que indica que ele é uma ramificação, ico, que é a terminação para álcool não usual. Então, metanol, nome oficial, nome usual, álcool metílico. Para o etanol clássico, galera, et-an-ol é o nome oficial, prefixo, infixo, sufixo, ol, e a nomenclatura usual, álcool etílico, et, il, ico, a nomenclatura. Só um adendo, tá, galera? Há muito tempo atrás, na verdade não tanto tempo assim, mas há cerca de 6, 7 anos, na bomba de combustível era sempre designado álcool. Então a gente abastecia ou álcool, ou gasolina, ou diesel, os três combustíveis disponíveis. Tá? Hoje não tem mais o termo álcool, hoje é etanol. Por quê? Porque álcool é uma classe, é um grupo de vários compostos. A gente está vendo aqui metanol, etanol, propanol, butanol, são vários tipos de álcoois. Mas o que vai de fato na bomba de combustível do veículo é o etanol. Por isso que hoje em dia está escrito etanol, tá? Então eu não estou colocando simplesmente o álcool, não estou colocando um grupo, uma classe, eu estou colocando especificamente etanol, tá? Então hoje eu abasteço com etanol, que é um álcool, tá? Então não vem designado mais álcool. Quando eu vou comprar esse álcool 70%, né, deveriam falar etanol 70%, tá? Porque eu posso vender álcool metanol 70%, né, que tem um efeito de cegar as pessoas, por exemplo, o vapor de metanol, tá? Então o que a gente está comprando é etanol 70%.
O álcool da bebida alcoólica não é álcool para bebida alcoólica, é etanol. Tá? Então, especificamente esse álcool, não uma classe inteira. Bom, outro comum que eu tenho aqui, propan-2-ol, que é conhecido como álcool isopropílico. Tá vendo o isopropil aqui, galera? Onde eu tenho duas extremidades CH3 e esse. Então é como se fosse uma ramificação, tá? Isopropílico. Principalmente, nomenclatura de álcool usual, esses três é importantíssimo. Metanol metílico, etanol etílico e propan-2-ol. Tá vendo? O hidroxila no segundo carbono é o álcool isopropílico. Esse álcool que é o mais indicado para limpar aparelho eletrônico, limpar tela de celular, tela de televisão, principalmente quando as telas têm touch, tá? Esse touch screen na tela, então essa condutividade elétrica na tela é muito indicado o isopropílico, tá? Porque a condutividade elétrica dele é baixíssima, ele não vai dar um curto-circuito no equipamento eletrônico, tanto que eles usam para dar limpar placas de computador, onde eles mergulham a placa inteira dentro do álcool e depois eles lavam, passam, é muito comum um pincel para retirar resíduo, oxidação, tá? Se eu fizer isso com o álcool etílico, geralmente o álcool etílico ele é hidratado, tá? Ele tem uma condutividade devido à água que está junto com esse etanol diluído e outros sais minerais, e aí ele vai ter um problema de um curto-circuito, tá? Então o isopropanol, ele é bem mais indicado, né? Álcool isopropílico. Beleza? Propan-2-ol. Bom, aqui nós temos a nomenclatura para álcool ramificado. Galera, prestar muita atenção. A gente vai seguir o mesmo script das aulas anteriores. São as mesmas dicas, tá? Não vou trabalhar com regras, são as mesmas dicas. Galera, primeiro, identificar a cadeia principal. Continua com a maior sequência de carbonos, só que aqui eu tenho, galera, eu tenho que incluir o grupo funcional, incluir o carbono do grupo funcional, tá? Então agora, obrigatoriamente, a regra máxima que eu tenho é o grupo funcional. Não vai ser mais a dupla, não vai ser mais a ramificação grande, eu tenho que incluir o grupo funcional. Tudo bem? Por quê? Porque se esse carbono que tem o grupo sobrar como uma ramificação, como um radical, não existe radical ramificação com grupo funcional. Tá? Então, obrigatoriamente, a cadeia principal envolve o grupo funcional. Ela é a minha prioridade. Tá? Eu particularmente gosto muito quando tem um grupo funcional, porque a gente vai perceber nos exercícios que vai facilitar muito identificar a cadeia principal, porque eu sei que a cadeia principal vai envolver esse carbono. Tá? O número também vai ser o menor valor próximo a esse. Então, na verdade, incluir o álcool na minha cadeia vai facilitar muito mais do que vai dificultar ou vai atrapalhar. Tá bem? Bom, segue ainda a mesma coisa, né? Identificar as ramificações. Metil, etil. Segue a mesma coisa. Tá? Bom, numerar os carbonos, dar número para os carbonos. Galera, menor valor para o grupo funcional. O carbono que tem um grupo funcional, ele recebe o menor valor, tá? Bom, vou tentar fazer dessa forma aqui. De 1 até 6 da esquerda para a direita, ou de 1 a 6. Olha o que eu fiz esse composto de propósito, galera. Tá vendo que aqui eu reuni tudo desse lado da esquerda, enquanto eu coloquei o grupo lá do outro lado? É só para dizer que não importa essa sequência. O menor valor é sempre para o grupo funcional. Então, o menor valor vai ser sempre da direita, nesse caso, para a esquerda. Sempre com o menor número para o grupo funcional. Galera, aquela regra que eu tinha, menor valor para dupla, menor valor para o radical maior, não vale quando eu tenho grupo funcional. Tudo bem? Se eu tiver grupo funcional e esse grupo funcional tiver a possibilidade de eu começar com o menor valor para ele, ele é a prioridade. Galera, a gente vai perceber que isso vai facilitar muito. Então agora eu tenho como começar a minha cadeia. Eu sei onde a cadeia principal tem que envolver, eu sei qual é o menor valor. Então, particularmente, na minha opinião, facilita muito. Naquela lista de exercícios que eu dei, vocês podem ter tido dificuldade. Eu acho mais difícil o hidrocarboneto do que os radicais oxigenados, compostos oxigenados, nitrogenados. Por quê? Porque naquele exercício vocês perceberam que eu tinha que fazer todas as opções. Nossa, a maior sequência. Eu tinha que contar, eu tinha que saber, será que aqui é um radical? Será que aqui não é?
Então eu tinha muita dificuldade em encontrar a cadeia principal na maior sequência. Aqui não. Aqui vai ter a hidroxila, a partir daí que eu vou encontrar a próxima parte. Bom, agora eu vou começar a dar nome para o meu composto. E aí radicais em ordem alfabética e aí segue o mesmo script, tá? Lembrando que o sufixo nosso aqui é ol agora. Bom, então eu tenho o radical etil no 4. Depois eu tenho no 5 um metil. Aí eu tenho o prefixo da minha cadeia X, com 6 carbonos. Eu sei que na quinta, galera, olha para onde foi a dupla ligação agora. Foi lá no final da minha cadeia. Antes, se eu não tivesse essa hidroxila, esse seria meu carbono número 1 facilmente, porque a dupla indicaria isso, tá? Então agora o menor valor é sempre para o grupo. A prioridade em tudo, de cadeia principal e de número, é o grupo funcional. Então, por que isso, galera? Essa única hidroxila aqui, ela vai transformar o meu hidrocarboneto de tal forma que as características todas vão ser muito parecidas com todos os álcoois. Tá? Eu vou ter características diferentes, ponto de ebulição, de fusão, solubilidade, mas vai enquadrar. Então, a presença de uma hidroxila faz com que esse composto mude completamente a característica em relação ao que ele era como hidrocarboneto. Então, é muito importante essa presença do grupo funcional. Então, tenho que dar prioridade para ela. Bom, a terminação aqui é sempre ol para álcool, e ele está no primeiro carbono, então um ol. Nome do composto: 4-etil, 5-metil, X5N, 1-ol. Essa é a nomenclatura desse composto meu aí. Tudo bem? Então lembrando que é sempre o menor valor para o grupo funcional. E aí a gente pensa, ô Revis, por que você colocou ainda menor valor para insaturação, menor valor para ramificação? Por que você colocou isso, sendo que minha prioridade é isso? Bom, e se acontecer isso, galera? Olha lá. Identificar a cadeia principal. Identifiquei. Identificar as ramificações. Metil, propil, etil e o outro metil aqui. Galera, dar número para os carbonos. Bom, vou começar aqui. Opção 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opção 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, galera, vocês estão observando que tanto no carbono 1 como no carbono 6, contando da esquerda para a direita, e o carbono 1 e 6 da direita para a esquerda, a hidroxila está sempre 1 e 6. Galera, nesse caso, quando eu tenho um empate dos números. Imagina se ele fosse também no meio de uma cadeia com 5 carbonos. Está no meio da cadeia com 5, tanto faz da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, é sempre o carbono 3. Tá? Então, tanto faz essa contagem. Então, presta atenção. Quando eu tenho que identificar o meu grupo funcional, e esse grupo funcional tanto faz a contagem da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, aí eu vou para as próximas regras. Por isso que eu ainda deixei nessas dicas aqui, galera. Bom, nesse caso, tanto faz. Se tanto faz, agora eu vou observar, olha só. Agora o menor valor passa para a dupla. Não tenho dupla. Menor valor para as ramificações maiores. A minha ramificação maior aqui é esse cara. Bom, se o propil é a minha maior ramificação, esse propil vai indicar que nele eu tenho que ter o menor valor. Tá? Então eu tenho a opção do 3 ou a opção do 4. Então, recapitulando, tanto no 1 como no 6 eu tenho hidroxila, vou passar para as próximas regras, então vai ser o menor valor para a maior ramificação. Então, esse é a maior ramificação, esse nome está errado e esse nome está correto. Essa numeração, essa quantidade, esse valor começando da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, o menor valor agora passa para a ramificação maior. Tá vendo que eu ainda sigo essas regras, galera? Desde que, presta atenção, o menor valor para o grupo funcional, aí deu um empate da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, deu o mesmo valor. Bom, aí eu vou passando para as próximas regras, tudo bem? Aí a próxima regra minha, se eu não tenho dupla ou tripla, fica o maior radical. Então é importantíssimo eu observar que esse cara é o responsável por criar, delimitar a ordem que eu coloco o número dos carbonos, tudo bem? Isso é importantíssimo, galera. Isso a gente vai ver no decorrer dos exercícios, a gente vai perceber esses detalhes.
Mas na maioria dos casos, mais de 90% de vestibular, a hidroxila ou a presença de um grupo funcional oxigenado, nitrogenado, facilita muito a identificação da minha cadeia principal e o nome do meu composto. Facilita muito, tá? Em alguns casos extremos, que são alguns exemplos que eu estou citando aqui, esse, né? Onde pode estar tanto a hidroxila no meio ou duas hidroxilas, que a ordem seja a mesma, e aí eu vou para outra regra. Vou dar o nome, galera. Vou seguir ordem alfabética. O etil no 4, 4 etil. Depois eu tenho metil no 2 e 5, 2,5 dimetil. Por fim, o 3 propil, que foi a grande sacada desse exercício, foi o propil que me indicou a ordem correta dos números. Bom, aí segue. Continua o X. Aqui tá vendo que eu tenho um diol 1,6. Então, no carbono 1 e no carbono 6, eu tenho duas hidroxilas. Tá vendo que não mudou nada das nossas regras anteriores? Né? Seguiu a mesma coisa. Tá vendo que a orgânica, depois que a gente aprendeu muito bem hidrocarbonetos, por isso é importante aquela lista de exercícios que eu forneci, vou fornecer o gabarito. É muito importante, porque se eu fixei bem, aprendi bem nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, a partir daí é só mais do mesmo. É só pequenas alterações com as mesmas características de hidrocarboneto. Tudo bem? Então aqui fica 1,6 diol. Galera, composto ramificado. Como que fica álcool ramificado? Bom, tá vendo que a hidroxila aqui, vou começar a identificar a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal aqui é a cadeia fechada, tá, galera? Bom, se esse é o meu carbono número 1, menor valor para hidroxila. Se esse é o meu 1, galera, qual que é o meu 2? Será que o meu 2 é no sentido horário, aqui começando na direita, ou será que o meu 2 é nesse sentido aqui? Então vai valer a mesma regra do empate que a gente viu anteriormente de cadeia aberta, quando eu tenho mais de uma hidroxila. Bom, o que vai indicar então agora não é mais esse hidroxila, o que vai indicar o carbono número 2 vai ser o maior radical. Bom, aqui eu tenho o metil, e aqui, galera, C2H5 é um etil. Então aqui é muito comum vestibular comprimir, contrair radicais extensos. Isso vale para o etil, propil, já vi butil, tá? Contraído dessa forma. Então, muita atenção. Existem outras formas do vestibular brincar com os radicais. Nesse caso, ele contraiu um etil e colocou C2H5. Galera, se isso fosse uma cadeia aberta e eu tivesse um C3H7, por exemplo, não seria a grande chance de ser cadeia principal, tá? O vestibular faz pegadinha, coloca a ramificação assim contraída, mas às vezes faz parte até da cadeia principal essa ramificação, tá? Nesse caso aqui realmente é uma ramificação porque minha cadeia principal é cíclica, tudo bem? Então nesse caso aqui, o número 2000, galera, vai ser para a ramificação maior. Então esse é o meu número 2, número 3, número 4, número 5, tudo bem? Então quando eu tenho um álcool principalmente cíclico, o carbono número 2 é aquele que tem a ramificação maior, tudo bem? Ou, no caso, o menor valor para ramificação maior, tá? Sempre, beleza? Se isso acontece em cadeia aberta, eu tenho que ter outras características. Essa hidroxila tem que estar no meio, entre 3 carbonos, por exemplo, entre 5 carbonos, tá? Porque se for 4 carbonos, galera, a hidroxila vai indicar um menor valor, porque ou vai estar no 2, né, da esquerda para a direita, ou vai estar no 1, não importa, não tem como eu ter no 2, no 3, tudo bem? Então aqui, menor valor para a hidroxila e o número 2, o maior radical. Nome desse composto, ordem alfabética, 2-etil. 5, olha, tá do outro lado, galera. 5-metil, tá? Lembrando que esse é 1, seria muito cômodo eu colocar 1, 2, 3, né? Olha como que seria fácil, seria o menor valor, 1, 2 e 3. Só que esse é o meu menor valor. Ciclopropan 1-ol ou 1-ciclopropanol. E o PAC também aceita. 2-etil, 5-metil.
ciclopropan, 1-ol, ou 2-etil, 5-metil, 1-ciclopropanol. Ou ainda, 2-etil, 5-metil, ciclopropanol. Não preciso nem colocar o número 1, tá? Via de regra, eu particularmente sempre gosto de indicar até quando é o número 1. Não tem problema nenhum, bem? Posso chamar então de ciclopropanol também se eu quiser. Galera, aqui eu tenho o que a maior parte dos livros separam, eles não indicam como um álcool. Então eu tenho álcool, fenol e enol. Particularmente eu agruparia em álcool, tá? Mas a literatura separa e o PAC também separa. Então eu tenho álcool e tenho enol. O que é o enol? Olha, galera, o en mais o ol. Na verdade, o enol é quando a dupla ligação está no mesmo carbono da hidroxila, tá? Então eu posso ter álcool insaturado, desde que a dupla seja num carbono fora do carbono que está de fato o grupo funcional hidroxila. Tudo bem? Nesse caso aqui, o enol, a dupla ligação, está direto nesse carbono, então eu classifico ele como um enol. Se eu fosse dar nome, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse seria 1, 2, 3. Então seria 3-hexanol. Tanto en como ol, tá vendo que eu não preciso colocar a dupla, o número da dupla e o número do ol? Por quê? Porque o enol é o mesmo valor. Tanto o en quanto o ol está no mesmo carbono. Então 1, 2, 3, 3-enol. Esse é o nosso 3-enol, ou hexan-3-enol. X3-enol. Tudo bem? 3-hexenol. Então esse número 3 identifica as duas características. Diferente quando eu tenho uma dupla fora aqui, tá? Que eu tenho que identificar esse número da dupla mais o número da hidroxila mais o grupo funcional hidroxila. E a dupla, perdão. Então aqui nós temos o mesmo valor tanto para o en quanto para o ol. Tudo bem? Bom, nesse caso, 3. Esse 3 é do quê? É do en ou do ol? Dos dois, tá? Então a diferença do enol para um álcool insaturado é que um álcool insaturado, a dupla não fica direto no carbono da hidroxila. Enquanto no enol eu tenho a presença da dupla junto com a presença do carbono da hidroxila, no mesmo lugar, tudo bem? Bom, posso chamar também, olha como ficaria oficialmente, X3-en-3-ol. Fica esquisito, né? X3-en-3-ol. Então eu ponho 3-hexenol, que é o mais correto. Tudo bem? Bom, algumas características de álcool, importantíssimo, o Enem adora. De onde a gente obtém o álcool? No Brasil, que é o maior produtor de álcool derivado de cana-de-açúcar do mundo, tá? Lembrando que os Estados Unidos, por exemplo, produz do milho, outros países têm outros derivados, tá? Mas a gente é pioneiro em extração de álcool através da cana-de-açúcar, tá? É um processo extremamente eficiente. O Brasil está na frente, anos, décadas na frente dos Estados Unidos em produção de combustível, tá? Vantagem dele em relação à gasolina. Vou voltar nessa vantagem. A vantagem é que o CO2 produzido na combustão do álcool da cana-de-açúcar, ele é um CO2 do equilíbrio superficial. Então a planta faz a fotossíntese, fixa o CO2 naquela fase, claro que a gente tem a presença da luz, então ele converte CO2 em água na glicose, então ele fixa CO2. Quando a gente queima esse combustível derivado da cana-de-açúcar, a gente libera o mesmo CO2 fixado. Lei da conservação da natureza, igual o Lavoisier já disse. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Estou transformando, devolvendo o CO2 para a natureza. O petróleo, derivados de combustível fóssil. Esse combustível fóssil está abaixo da superfície ou está abaixo do pré-sal, lá abaixo da água tem a camada de sal, está abaixo do sal. Bom, aquilo lá estava escondido, não estava no equilíbrio, não estava externo. Então eu estou retirando um CO2 que não está mais no equilíbrio. Então eu estou acrescentando CO2. Aqui não, aqui eu estou circulando num fluxo natural. Essa é a vantagem. Então, o CO2 é reciclado.
Desvantagem, uma das imensa desvantagens, é que a área agricultável é muito extensa, galera. O que seria mais viável, né? Plantar alimento ou plantar cana-de-açúcar para fazer álcool, etanol, tá? Então a gente tem esse grande impasse aí, que a área agricultável é muito grande, né? Então a gente tem um país com uma desigualdade muito grande, né? Muitas pessoas passam fome no Brasil, né? Enquanto a gente está usando essas áreas agricultáveis imensas para plantar álcool. Mas é um debate bem, plantar cana-de-açúcar, é um debate bem extenso isso, tá? Então o Brasil aqui, né, lidera com folga na produção de cana-de-açúcar, tá? Numa área aí de 1.000 hectares esses dados. Tudo bem? Bom, a obtenção. Então, essa sacarose, galera, essa sacarose que é produzida através da fermentação aí da cana-de-açúcar, né? Então, o Brasil exporta tanto açúcar como produz álcool no mercado interno para combustível, tá? Então, é sempre a variação. O que é mais viável? É viável exportar açúcar, sacarose ou produzir etanol? Tá? Isso tem uma relação direta com o dólar, uma relação direta com o mercado exterior, tá? Se o mercado é melhor exportar açúcar, produz menos álcool, o valor do álcool na bomba sobe e depende da entre-safra. Então tem essa oscilação que o Brasil é muito interessante produzir tanto sacarose quanto cana-de-açúcar. Bom, se eu quiser produzir etanol, então eu pego essa sacarose produzida da cana-de-açúcar, açúcar, converto em glicose e frutose, são dois isômeros, a gente vai aprender isso em isomeria. Pego a glicose ou a frutose e converto no etanol mais o CO2, tudo bem? Então, a produção direta da glicose ou da sacarose para o etanol. Aqui a gente tem uma oxidação, tá? Então, se eu tenho um álcool primário, o que é um álcool primário? Hidroxila ligada em um carbono primário. O que é um carbono primário? Carbono que ligado a apenas um outro carbono. Álcool secundário, a hidroxila ligada a um carbono secundário, que é um carbono ligado a dois outros carbonos. Álcool terciário, uma hidroxila ligada a um carbono terciário, que é um carbono com três outros. Bom, álcool quaternário não tem. Por quê? Porque se eu ligar a hidroxila num carbono que tem quatro carbonos, esse cara vai fazer cinco ligações. Tá? Então para em álcool terciário. Bom, quando eu pego esse álcool que está na ponta, primário, e faço uma oxidação, coloco mais uma hidroxila, ele se transforma em um aldeído. Se eu coloco mais uma hidroxila ainda, e esse álcool é o metanol, por exemplo, eu transformo ele em ácido carboxílico. E aí eu transformo ele em CO2 depois, dióxido de carbono. Tudo bem? Então, álcool primário sofre oxidação, vai para aldeído, C-O, na extremidade. Aldeído vai para ácido carboxílico, que a gente vai estudar nas próximas aulas. E vai para CO2 se for o metanol. Álcool secundário, secundário no meio ali, gera cetona. Para em cetona, tá? Não tem oxidação de cetona mais, porque as ligações vão estourar de 4. E álcool terciário não faz reação nenhuma, não muda característica. Tudo bem? Lembrando também que o primeiro carro movido a álcool no mundo, né, um Fiat 147, lá em 1979, foi do Brasil. Né? Então aqui a gente tem o álcool produzido no Brasil. Além de carro flex, também é exclusividade, né? O Brasil é pioneiro em produção de carro bicombustível no mundo, tá? Nesse ponto a gente está muito avançado. A gente tem ali em Campinas o CN PEM, o CN Bio, que é um polo de alta tecnologia que explora a otimização da produção de álcool através da cana-de-açúcar. A gente está já na quarta geração da produção de álcool, tá? Então a gente estuda lá nesse centro que tem uma parceria com a Unicamp, a gente estuda o aprimoramento desse álcool, tá? Então a gente tem protótipos movidos a álcool com uma eficiência muito grande, tá? Então a gente pode dizer que o álcool é um pouco mais ambientalmente amigável do que combustíveis fósseis, tá? Lembrando que a gente ainda tem esse problema da área agricultável, tudo bem? E, né, o CO2 é inevitável a emissão desse CO2 com queima de combustível, um carro a combustão. Bom, agora a gente sai de álcool e vai para fenol. Então, fenol é simplesmente o hidroxibenzeno. Resolveram dar um nome, como esse composto tem uma característica muito especial dele, ele engloba vários compostos, aí o PAC resolveu dar um nome só para ele. Então, quando eu pego uma hidroxila e ligo ela direto no benzeno,
eu tenho fenol. Então, fenol é o hidroxibenzeno. Bom, lembra do benzil, do fenil, perdão? O fenil, a diferença do fenil para o benzil é que o fenil é quando eu corto essa hidroxila e ligo ela na cadeia principal. Eu deixo de ter fenol e tenho fenil. Tá? O benzil é quando eu tenho um CH2 ainda antes de chegar na cadeia principal. Tudo bem? Então aqui é só uma curiosidade. Da onde se deriva a ramificação fenil? Fenil vem de fenol, cuja hidroxila é retirada e incorporada numa cadeia principal, o fenol. Aí ele se transforma em fenil, tá? Lembrando que o fenol nada mais é que hidroxibenzeno, hidroxila do benzeno. Bom, aqui eu tenho o hidroxibenzeno mais o radical metil. Então a gente pode chamar esse cara de 3-metil, olha só, 1, 2, 3, menor valor para ramificação. 3-metil hidrox, não preciso colocar 1-hidroxibenzeno. Então, a nomenclatura oficial da IUPAC, ela também aceita 3-metil hidroxibenzeno. Não preciso pôr 1, porque é sempre no carbono 1. Ou 3-metilfenol. Galera, é mais comum a gente ver isso, tá? 3-metilfenol do que 3-metil-hidroxibenzeno. Mas, embora as duas estejam corretas. Vocês lembram da posição que a gente viu da dirigência do anel aromático? Lembra que esse radical aqui, ele dirige, ele delega, ele indica, ele força o ligante a ir ou na posição orto, ou na posição meta, ou na posição para. Bom, então a gente tem também esse 3-metilfenol como metametilfenol. Então, olha só, eu posso dar o nome de 3-metil-hidroxibenzeno, 3-metilfenol ou metametilfenol. Também é muito comum, que está na posição 3 aqui. Bom, então a gente pode ter 3 tipos de nomenclatura quando eu tenho o metil com o hidroxibenzeno. Então, eu posso ter o ortometilfenol, quando ele está no primeiro carbono, está junto, tá? Posso chamar de 2-metilfenol. Eu tenho metametilfenol ou 3-metilfenol e eu posso ter também o parametilfenol ou 4-metilfenol. Lembrando que eu posso chamar de 4-metil-hidroxibenzeno, 3-metil-hidroxibenzeno, 2-metil-hidroxibenzeno. Tá? Então eu posso dar o nome usando dirigência, ortometa-para, posso dar o nome utilizando o termo fenol ou posso dar o nome utilizando o termo hidroxibenzeno. Fica a critério do freguês. Lembrando que vestibular vai pedir, vai brincar, vai usar essas formas mistas, tá? Então a gente sempre abordar esse entendimento. Galera, pergunta que eu faço para vocês. Todo composto que tem hidroxila mais o benzeno é um fenol? Então a gente viu aqui, tá? Fenol, característica, deixa eu voltar aqui. Fenol, então nada mais é que a hidroxila com benzeno. Então quer dizer que sempre que eu tiver hidroxila, eu tenho um fenol junto com benzeno? E esse composto aqui, galera? Fenilmetanol ou álcool benzílico. Tá vendo que a hidroxila não está direto no anel aromático? Então, todo composto com hidroxila e um benzeno é um fenol? Não, né? Para ser um fenol, a hidroxila tem que estar ligada direto no benzeno. Se eu tiver um outro carbono aqui, ele deixa de ser um fenol e se transforma em um álcool aromático, chamado de, nesse caso, benzílico. É o álcool aromático mais simples, tá? Fenil, galera. Tá vendo que ele deixou de ser fenol e esse cara virou um radical? Ele virou radical fenil. Então, simplesmente, deixa eu quebrar aqui. Tá? Aqui tem um carbono, eu vou quebrar isso. Esse cara aqui, todo esse cara, vai ser esse radical fenil. Corta aqui também. Mete. Esse daqui é o meu metil. Tem simples ligação aqui, tá? E esse é o meu ol. Então, separando fenil, metil, ol, fenilmetanol ou álcool benzílico. Tudo bem? Então tem que ficar claro, nem sempre uma hidroxila com benzeno é um fenol. Só vai ser um fenol
quando essa hidroxila estiver direto no anel aromático. Se ele for fora, tiver outro carbono, ele passa a ser um álcool. Galera, lembra que eu disse nas aulas anteriores que a maior cadeia é a cadeia principal, a maior sequência? Ou no composto cíclico, o composto fechado é a cadeia principal? Tá vendo que aqui não aconteceu isso? Tá vendo que o composto meu fechado foi um radical fenil? Por quê? Galera, se sobra esse cara para fazer nome de radical com hidroxila, não existe. Tá? Não existe radicais com funções. Então, na verdade, minha cadeia principal é esse, um carbono e o oxigênio. Só isso. Todo o resto é um radical. Tá vendo? Que agora então a prevalência minha é sempre a hidroxila ou sempre o grupo funcional, no caso o álcool ou a hidroxila. Muita atenção nisso. Bom, desses exercícios a gente vai ter vários exercícios, é bem extenso, tá? Porque a gente fixar realmente álcool e fenol. Aqui nesse primeiro caso, bem simples, escrever a fórmula de álcool metílico e álcool etílico. Essa é a realidade vestibular, tá? Ele não vai pedir o nome usual, mas ele pode dar o nome usual. Então, é só lembrar met e et, com carbono e com dois carbonos. Ele quer a fórmula estrutural desse composto. Bom, esse exercício aqui é muito interessante. Olha o nível de Enem. É sempre assim. O álcool, então, eu estou partindo da cana-de-açúcar, nesse caso 1 tonelada, e estou fazendo uma trituração, formando a garapa e o bagaço que vai ser usado na forma térmica também na produção. Vou queimar esse bagaço. Aí depois eu tenho uma cristalização, uma concentração, formando o melaço e o açúcar escuro. Bom, açúcar escuro ou açúcar característico próximo ao mascavo. Faço uma refinação e tenho o açúcar branquinho. Ou posso pegar o melaço, fazer uma fermentação, fazer o mosto vinhoto, posso incorporar ele ao vinho, posso fazer uma destilação de novo, separar, purificar esse mosto e produzir etanol, tá? Que é também conhecido, o resíduo dele é conhecido como óleo fusíl. Bom, então eu vou partir da cana-de-açúcar, vou fazer todo esse processo e vou chegar no etanol. Galera, o mais importante aqui, guardem, grifem isso. Olha o problema da área agricultável. 1 tonelada de cana-de-açúcar produz 70 litros. Só para vocês terem uma ideia, um automóvel tem 40, 50 litros num tanque. Então, praticamente, né, se eu estou enchendo o tanque, toda vez que eu gasto um tanque de gasolina, ando distância daqui em Curitiba, talvez, de Poços de Caldas a Curitiba, por exemplo, eu queimo quase que 70 litros com essa distância, 600 quilômetros, 700 quilômetros. Eu queimei, se eu estiver viajando daqui até lá, 1 tonelada de cana de açúcar. Esse é o maior gargalo de usar carros a combustão. Tá? A área agricultável para 1 tonelada, eu queimei em 2, 3 horas de viagem, galera. 1 tonelada de cana-de-açúcar. Tá? Imagina os pais de vocês usando o etanol durante a cidade, na semana, quanto de combustível eles não gastam, quanto de cana-de-açúcar não é necessário para produzir isso. Tá? Questionável. Bom, o que vai importar para a gente? Vou fazer uma avaliação, 1 tonelada, 70 litros, ele pede. Bom, em 96 foram produzidos 12 bilhões de litros de álcool. Bilhão de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar em tonelada, né? Quantidade imensa. Bom, 12 bilhões, galera, sempre coloque em notação para facilitar, tá? Então eu tenho 1000, milhão, bilhão. 3, 6, 9. 12 vezes 10 à nona potência. 12 bilhões. Tudo bem? Então eu vou fazer a regra de preconceito. Na regra de 3 em química é proibido, galera. A gente vai trabalhar com cálculo estequiométrico. Tá? A estequiometria da nossa reação é 1 tonelada produz 70 litros. 12 vezes 10 à nona potência produzem X, é necessário X toneladas de cana-de-açúcar. Tudo bem? Bom, se eu estivesse fazendo vestibular, né, eu não iria começar com cálculo, eu ia só observar. 1 para 70, bom, se eu estou com 12, 1 para 7, 12 é pouco menos que o dobro, né, galera? 7 com 7 dá 14.
Bom, é um pouco menos que o dobro. É um pouco menos que 2 a proporção. Então, é um pouco menos que 2. Eu ficaria na dúvida entre a A e a... Opa, perdão, galera. Entre A e letra C. Tudo bem? Eu ficaria em dúvida. Por quê? Porque a proporção aqui de 7 para 12 é um pouco menos que 2. Então não vai dar 2, vai dar 1,7? Eu acho que sim. A grande questão é notação. Tá vendo que nesse exercício ele não pede estequiometria, ele não pede química, ele só pede notação científica. É isso o exercício. Tá vendo o que está escondido por trás desse exercício? Tá? Então toma cuidado. Então lembrando que aqui eu tenho 10 a 9, né? Mas lembrando que é 70, eu usei 7. Se eu usei 7, eu comi uma casa a mais. Então 10 a menos 9, eu tenho uma casa a mais, uma casa a menos, dá 10 a 8. Bom, chutaria, se eu não tivesse tempo, estivesse correndo, a letra A, 1,710 a 8. Realmente eu não vi esse exercício, tá, galera? É uma forma de eu representar, pode ser que eu tenha errado, mas depois a gente vai responder no chat ao vivo. Bom, na questão 3, então, aqui a gente tem acidentes de trânsito no Brasil, em sua maior parte, são causados por erro do motorista. Eu até puxei um dado aqui, galera, não consegui achar mais recente, tá? Adaptado aqui na OMS por 2014. Então, o Brasil lidera os países em acidentes de trânsito do mundo. Uma curiosidade, galera, porcentagem de álcool desses acidentes. Olha o homem, galera, praticamente 4 vezes mais homens se envolvem em acidentes por embriaguez em relação às mulheres, tá? Mais uma vez, mostrando que as mulheres são bem mais conscientes no trânsito. Sabe aquela velha característica de falar, né? Ah, mulher no trânsito é perigoso. Galera, se vocês pegarem a relação de acidentes de mulher no trânsito, é imensamente menor. Tá? Mulher é muito mais cautelosa, muito mais atenciosa. Tá? Então, aquele negócio que mulher dirige mal, isso daí é preconceito, porque a mulher, além de dirigir muito melhor, na maioria das vezes, elas se acidentam muito menos. Porque o homem, quando ele se acidenta, geralmente ele envolve acidentes graves, com excesso de velocidade, embriaguez. A mulher, quando sofre acidente, a maior parte, imensamente, mais de 90%, acidentes leves. Então a mulher tem muito mais cautela, tá? Então quando você sempre pensar, nossa, a mulher dirige mal, pensa que homem se mata muito mais no trânsito. Muito mais. A gente está vendo que 52% dos acidentes fatais envolvem homens, tá? Em relação às mulheres, que é menos que isso. Bom, voltando aqui. Então a gente tem a ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração aproximadamente 0,3 gramas de álcool por litro de sangue. Um litro de sangue tem 0,3 gramas se eu ingerir uma latinha. A tabela a seguir mostra os efeitos. Galera, tá vendo que se eu tiver uma variação de 0,1 a 0,5, não tem influência aparente, mas tem apenas alterações clínicas. Tem que fazer um teste para ver alterações clínicas. De 0,3 a 1,2 eu tenho uma euforia, sociabilidade acentuada e queda da atenção. De 0,9 a 2,5, uma excitação, perda de julgamento crítico, tá? O cara, né, aí começa a ficar insuportável, queda na sensibilidade e reações motoras. De 1,8 a 3, dá uma confusão mental, perda da coordenação motora. De 2,7 para 4, já vem aí vômitos, né, desequilíbrio. E 3,5 a 5 tem uma morte e um coma, né, e uma morte possível. Bom, na legislação, então a tabela a seguir, uma pessoa que toma 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Galera, se uma lata é 0,3, 3 latas dá 0,9, tá? De 0,9, então, o que acontece? Ele tem uma queda de atenção e sensibilidade, ele tem uma aparente normalidade, mas sem alterações clínicas, mas com alterações clínicas, perdão, é o primeiro aqui, tá? Confusão mental, falta de coordenação motora, disfunção digestiva, desequilíbrio ao andar, estupor e risco de parada respiratória. Bom, 3 latinhas, né? Geralmente as pessoas bebem muito mais que isso, né? Se vocês já observaram, as pessoas em festas, né? Às vezes bebem bem mais que isso, então provavelmente a taxa é muito maior. Bom, de 0,9, já é o que a legislação proíbe, está acima de 1. Então a gente tem aqui, né, praticamente uma euforia suave,
né? Assim, queda de atenção, tá? O maior problema aqui é a queda de atenção, tá? O reflexo fica retardado, fica lento. Então, se eu estou dirigindo e atravesso um animal, atravesso uma pessoa, esse reflexo, essa ação que eu deveria estar rápida para tomar, é muito lenta, tá? Por isso que as mulheres se concentram muito mais. O poder de concentração das mulheres quando elas ingerem uma quantidade inferior de álcool é muito maior do que o poder de concentração dos homens, beleza? Bom, aqui a gente tem então 4 até a 6. Esse é o segredo. Se vazar, o cheiro sai pela a galeria e os policiais caem em cima, que eles é sujo com pinga. Diz o cara que bebe fica folgado com a pessoa dele. Do jeito que fecha, doutor, pode passar um esquadrão no corretor com o nariz afilado, que o odor, pelo odor que jamais percebe a contravenção praticada no barraco. Durante 7 dias a mistura fermenta. No sétimo, a fermentação é tanta que o tambor chega a andar sozinho, parece que está vivo. Tá? Esse livro aqui esse trecho foi extraído do livro de Carandiru, de Drauzio Varela. Esse Drauzio Varela, todo mundo já conhece, que é um médico bem conceituado, galera, ele, ele teve um cuidado especial com o presidiário. Galera. Ele ia em presídios para fazer a análise, para medicar os presos, tá? Então ele tem um carinho muito especial com as pessoas de baixa renda, com pessoas que estão à mercê, à margem da sociedade, tá? E aqui é como foi um relato de um preso que produzia pinga dentro da cela. E ele relatou pro Drauzio como que ele produzia pinga, tá? E eles chamavam lá de Maria Louca, né? Aguardente de presídio, né? Que é a produção dela. Então o que eles fazem? Olha só. Então ele está falando que ele tampava muito bem, porque os polícia é sujo com pinga, tá? Então eles tinham que vedar bem esse recipiente para não deixar evaporar esse álcool e eles sentirem o cheiro, tá? Bom, primeira pergunta, escreva a fórmula estrutural plana e dê o nome do álcool que está sendo produzido. Bom, álcool para aguardente, para destilado, para pinga, é o etanol, fórmula dele aqui, beleza? Então, tanto por fórmula como o nome. Tá? A gente vai usar o nome oficial, não vamos usar o nome usual. Bom, na questão 5, a reação, tá? Sacarose. Provavelmente eles vão pegar ali a cana de açúcar, né? Para fazer. Tá? Então, tá falando que eles fazem a fermentação. Então, a cana de açúcar forma a sacarose, converte na glicose e na frutose. Eu pego, são isômeros, tá, galera? Se eu somar aqui, ó, sempre que eu pedir uma outra fórmula, galera, soma. Então põe C2H22O11 mais H2O. Esse 2 vai para o hidrogênio, esse 1 vai aqui, então fica 24 e 12. 24 e 12 menos esse valor que eu tenho esse outro, que é o A. Bom, pego esse cara aqui, que vai ser um desses dois, vou converter, tá? Galera, se eu lembrar lá do início da minha produção, sempre que eu tenho a glicose, a frutose, eu vou produzir etanol e gás carbônico, tá? Etanol e gás carbônico vai ser o B e o meu C. Já está o estado físico, né, galera? Gás e líquido. Aí ele fala, como você pode explicar o fato mencionado no texto? A fermentação é tanta que o tambor chega a andar sozinho, parece que está vivo. Galera, o que acontece é que quando ele veda esse tambor para, obviamente, não deixar os cheiros característicos sair, a produção de gás lá é tão grande, né, que a gente sempre diz, os mineiros dizem o vulgo, né, começa a bufar, né, começa a sair uma pressão interna tão grande que começa a sair pequenas vapores com alta pressão na borda e ele começa a movimentar, tá? Então esse movimento é devido à presença de alta quantidade com pressão alta do CO2 na produção da Maria Louca, né, da pinga no presídio. Bom, aqui a gente tem fórmula estrutural, pentan 1-ol, 3-metil-pentan 1-ol, 2-metil-butan 2-ol, 4-etil ciclohexan 1-ol. 4-etil ciclohexan 1-ol. Beleza? Dará a fórmula estrutural desses caras aqui. Na 8. Ao deixarmos as garrafas deitadas, as rolhas umedecem.
havendo menor possibilidade de deterioração do vinho. O procedimento evita a transformação do álcool em... Galera, álcool etanol é um carbono primário, tá? Então, se eu oxidar esse etanol, ele vai passar álcool, vai passar para aldeído. Bom, de aldeído, eu tenho aldeído? Ah, eu tenho um aldeído aqui. Peraí, mas eu tô etanol, transforma em metanal? Não, tá errado. Então, etanol, 2 carbonos, de álcool vai para aldeído, de aldeído vai para ácido carboxílico. E nesse caso, o termo acete aqui, galera, indica 2, tá? Acete, acetato, acético, 2 carbonos. Então, com certeza vai transformar. Então, é muito comum, galera. Hoje em dia, as rolhas não são feitas de madeira, né? Também um outro dado. A madeira entrou em extinção, essa madeira de rolha. Então, é proibido rolha de madeira. Então, hoje em dia, é um material polimérico que imita muito bem a rolha. A gente não consegue nem diferenciar. Esse material polimérico, ele não precisa ficar em contato com o líquido porque ele não vai ressecar, ele já tem outras características. Mas esse exercício está abordando a rolha legítima. A rolha legítima, eu tenho que deixar o vinho deitado, porque quando eu deixo o vinho em 80 graus aqui, em 180 graus na horizontal, eu tenho esse líquido entrando em contato com a rolha e umedece a rolha, porque se a rolha resseca, ela racha. Vocês já observaram que a madeira, quando ela resseca, ela também racha, também racha. Então, quando essa rolha entra em contato com o líquido, ela umedece e não racha. Se ela rachar a rolha, penetra oxigênio do ar, esse oxigênio oxida e transforma o vinho em vinagre. Isso é um problema. Por isso que também quando a gente abre uma garrafa de vinho, o consumo, né, não deve ser tão prolongado, não deve demorar muito tempo para consumir, tá? Então, devido a problema de exposição desse etanol no oxigênio e a oxidação. Bom, quase respondi, já praticamente respondi. Na 9, né? Enólogo recomenda que as garrafas de vinho sejam guardadas em local climatizado e na posição horizontal. Assinale a opção corretamente justifica a recomendação. Bom, não vou responder porque senão já praticamente disse na questão anterior, tá? Então, o enólogo ele se preocupa desde o início da planta, a uva até a produção final, tá? Diferente de uma pessoa que degusta o vinho, por exemplo. O enólogo ele participa de toda essa produção. Bom, aqui a gente tem evidenciando a conversão do etanol produzindo alguma coisa aqui e alguma coisa. Aqui um álcool secundário produz C-O, a gente vai ver nas funções. E um álcool terciário aqui provavelmente, né, não tem como pôr uma dupla aqui, não acontece nada. Beleza? Refaçam então esse exercício e vamos para o segundo, para o 11º. Escreva a estrutura dos fenóis 2-metilfenol, 2-etil, 4-metilfenol. 2 álcoois, aqui nesse caso fenol, tá galera? Fenol não é álcool. Bom, aqui nós temos uma outra questão de vestibular. A ação fungistática e fungicida de alguns fármacos. Fungistática e fungicida. Fungicida mata, fungistática estática, tá? Bloqueia a proliferação de mais fungos ali, tá? Estabiliza. E a reprodução dos fungos causam infecções na pele e mucosa do corpo. Alguns compostos fenólicos são usados como agente antifúngico, que é o caso do ciclopirox. Embora apresente ação semelhante, ele não é um fenol. O ciclopirox encontra-se corretamente representado pela estrutura. Lembra aquele exemplo que eu dei? Olha, para ser um fenol tem que estar o hidroxilo ligado direto no anel. Então, provavelmente aí é algum composto similar, tá? Tá falando que ele não é um fenol, tá? Então vai ter um único composto aqui que não é um fenol e vou encontrar ele. Beleza? Próxima aula, então, a gente se encontra ao vivo para resolver todos esses exercícios. Galera, abraço!